ProEsport. Informação com qualidade de vida. Lá na faculdade, eu tive a matéria Educação Física Adaptada. Nela, nós aprendemos de forma um tanto superficial como lidar com grupos especiais dentro do exercício físico. Dentre estes grupos, podemos destacar os hipertensos, diabéticos, idosos, pessoas com câncer, soropositivos, obesos, pessoas neurodivergentes, dentre outras. Hoje, nós vamos abordar um grupo que surgiu recentemente e está em todos os lugares, pois já conta com muitos, mas muitos indivíduos mesmo, que são as pessoas que tiveram Covid-19. Quais são os principais sintomas durante e após a doença? Como prescrever exercícios para este grupo? Quais precauções nós devemos tomar? Para responder estas e outras perguntas, no episódio de hoje eu convidei a professora de Educação Física, mestre em Ciências pela USP e pós-graduada em Reabilitação, Cristiane Mota. Ela atua há mais de 10 anos com exercício físico adaptado no Hospital das Clínicas de São Paulo e tem vasta experiência na aplicação de exercícios físicos para pessoas com deficiência em reabilitação e também na síndrome pós-Covid-19. Como se não bastasse, ela também é revisora científica das revistas Acta Fisiátrica e Interdisciplinar Ciências Médicas, além de docente na área de residência multiprofissional. E ainda produz um conteúdo incrível no Instagram através do @crismota, do jeito que fala, crismota.professora. Aproveita para já seguir o perfil dela e não esquece de seguir o @proesport.cast e compartilhar esse episódio com seus amigos. Seja muitíssimo bem-vinda, Cris, ao ProEsport. Eu que agradeço o convite, Léo. Muito obrigada, viu? É o meu primeiro podcast, então eu tô super feliz aqui, viu? É uma honra recebê-la, ser o seu primeiro podcast. Estou feliz demais também que você topou participar aqui com a gente. E, Cris, já vamos começar botando os pingos nos is, explicando pra galera quais são, afinal, os principais sintomas da Covid-19, que é uma coisa que eu vejo que gera muita confusão por aí. O pessoal fica realmente perdido, não sabe se é Covid, se é gripe, se é realmente as coisas estão se confundindo, né, nos dias de hoje. Mas fala pra galera quais são os principais sintomas do coronavírus. Olha, se a gente for enumerar, são mais de 100 sintomas que a pessoa pode ter. Quando a Covid ela surgiu, a gente pode falar o vírus SARS-CoV-2 puramente, ele apresentava ali 3 fases da doença. Fase 1, nariz e garganta, então a pessoa apresentava uma coriza, perda de paladar, de olfato e dor de garganta. Se a doença evoluísse, você já iria para a fase 2, que aí já é a fase da pneumonia. E a fase 3 é a doença evoluindo mais ainda e já acometendo outros órgãos. Então, a doença é um vírus respiratório, porém ele é multissistêmico, né? Ele pode vir a afetar todos os sistemas do corpo humano. E aí nós tivemos as variantes, alfa, beta, gama, todo o alfabeto grego, né? Até chegar na Ômicron. Quando a Ômicron chegou, ela já veio um pouco diferente. Ela já é uma variante que causa sintomas apenas nariz e garganta. Então, por isso que, além de sofrermos aí um surto de influenza, ficou muito parecido com a influenza, né? Porque as pessoas tinham sintomas gripais e não iam achar que era Covid se não evoluísse para tosse, para pneumonia ou para alguma coisa mais grave. Olhei. Agora, nós já temos essa outra variante da Ômicron, que ela já está diferente. Ela já está evoluindo também para sintomas respiratórios mais graves, como pneumonia. Então, o vírus ele vai se modificando, né? E os sintomas mais comuns realmente é esse de nariz e garganta, que acaba afetando aí 80% das pessoas. Olha só, excelente exposição. Você que está ouvindo esse episódio no futuro, pode ser que tenham outras variantes, que tenham surgido outros, né, sintomas
predominantes e tudo mais, mas até hoje, no dia da gravação, o que está acontecendo é isso, né? Que é tão mutável esse vírus, tudo pode acontecer, a gente não sabe. Exatamente. E pensando nessas variantes, em tudo que a gente já vivenciou até aqui, tudo que a ciência sabe até então, a Covid-19 também tem um efeito posterior, né? Ele pode deixar algumas sequelas após tratamento e tudo Sim. mais. Quais são essas principais sequelas? Quais são os sintomas que ela deixa ainda a longo prazo? Que alguns chamam de síndrome pós-Covid, outros de Covid longa, né? A depender de até que fase a pessoa esteve na doença. Então, por exemplo, se ela só teve sintomas nariz e garganta e até 10 dias os sintomas desapareceram, dificilmente ela vai apresentar alguma sequela. Tá. Mas nós temos casos de pessoas que, às vezes, 3, 4 meses depois de terem tido uma Covid leve ou, às vezes, uma Covid sem sintomas, que apresentam sinais principalmente cognitivos, memória afetada, então a pessoa apresenta muito esquecimento, dores nos membros inferiores. E quando a pessoa tem a doença que vai avançando, então se avança para os pulmões, eu vou ter ali um déficit cardiorrespiratório, às vezes importante. Se eu estou com déficit cardiorrespiratório, eu vou me sentir cansado. Então, as pessoas também começam a apresentar déficit de força muscular. E quando essa doença avança muito, nós temos outros eventos que podem acontecer, como o AVC, como um infarto, como taquicardia, como síndrome de Guillain-Barré, que são sequelas motoras. Então, está aí a importância do trabalho do profissional de educação física, né? Porque o que tem salvado a vida dessas pessoas, dos que sobrevivem à doença, é a prática de exercícios físicos. Eu não posso deixar de comentar, de perguntar aqui, Cris, uma coisa que a gente viu na mídia de uma forma sensacionalista, com certeza, que são as tais das lesões no miocárdio relacionadas à Covid, sejam nas crianças, sejam em atletas e tudo mais. O que se sabe a respeito dessas lesões no coração, em relação à Covid, à vacina, enfim? Qual é a real dessa história, né? Tirando o sensacionalismo que a gente vê por aí, o que a gente pode falar a respeito disso? A Covid, qual que é a diferença dela para o vírus influenza, por exemplo, da gripe comum? A gripe comum, você foi infectado hoje, 2 dias, no máximo 3, você já vai manifestar sintomas. A Covid demora mais ou menos uns 5 dias. Então, por isso que também tem a diferença dos testes, né? Tem o teste X para fazer num tempo, o Y para fazer em outro. Enfim, se passa 10, 11 dias e a pessoa ainda está com coriza, com sintomas gripais, ela vai já estar evoluindo para a fase de pulmões, né? Tá. Então, se é uma proteína que aumenta a contratilidade, né, que gera a contratilidade, se eu tenho ela numa produção aumentada, eu vou ter muito mais contratilidade. Então, essa musculatura pode vir a sofrer um estresse muito grande, que pode gerar um infarto, que pode gerar uma morte súbita, ou também o vírus pode causar formação de trombos. E aí, esses trombos, eles podem, sim, se deslocar para o cérebro e causar um AVC, para o sistema cardiovascular e causar um infarto também. Então, é isso que acaba acontecendo. As pessoas que se recuperam, qual é a principal sequela que ela traz depois disso? A taquicardia. Então, é uma pessoa que, em repouso, vai ter ainda aquele aumento no número de batimentos cardíacos por minuto em repouso. Em relação à vacina, não há nada comprovado cientificamente de que pode causar alguma coisa, né? Então, o que a gente sabe? Nós temos o nosso sistema imunológico adquirido. Temos o sistema imunológico inato, que é aquele que a gente nasce com ele. Certo. E temos o adquirido, que, por exemplo, o próprio exercício físico, ao nos deixar mais fortalecidos imunologicamente, ele torna-se um sistema imunológico adquirido. E outro sistema imunológico adquirido é a vacina. E tudo que a gente for fazer, sempre teremos um risco. Mas no caso da Covid-19 e das vacinas, 100% de segurança? Praticamente sim. Então, cientificamente, nada comprova que a vacina contra a Covid, seja do fabricante X ou do fabricante Y, pode trazer algum dano para as pessoas. Tanto é que o que a gente tem visto, agora mesmo no começo do ano, o aumento no número de casos por conta da variante Ômicron,
exorbitante, foi muito grande. Mas nós tivemos um percentual de óbitos muito menor comparado ao tempo em que nós não tínhamos ainda a vacina. Então, isso mostra que a vacina funciona, que nós estamos mais seguros vacinados. É legal deixar isso claro pra galera, né, que probabilidade de você ter, por exemplo, uma trombose porque tomou a vacina é ínfima perante a probabilidade de você ter uma trombose porque pegou Covid. Então vamos nos proteger da doença, vamos tomar a vacina sim. Exatamente. Primeira, segunda, terceira dose é importante. E eu já pesquisei bastante a respeito do exercício pós-Covid-19 e o que eu acho, que eu encontro é que não existe exatamente um protocolo de exercícios, justamente porque tem uma infinidade de sintomas diferentes, cada pessoa vai demonstrar uma evolução diferente, uma recuperação diferente. Então a minha pergunta não é que protocolo seguir para fazer exercício, mas sim quais são os cuidados que nós temos que ter para prescrever exercícios para esse público. Bom, em primeiro lugar, né? Sendo pós-Covid ou não, claro que é o nosso tema aqui, mas o profissional tem que saber avaliar. O que é o mínimo que eu posso avaliar? Vou avaliar o condicionamento cardiorrespiratório, vou avaliar a força muscular e vou avaliar o equilíbrio dessa pessoa. Como você mesmo disse, realmente não há um protocolo específico. A gente diz que a prescrição de exercícios para as pessoas que tiveram Covid-19 é uma prescrição humanizada, porque cada um traz um sintoma diferente, uma sequela diferente, uma queixa diferente. Então, coloque sempre na sua avaliação, na sua anamnese, qual é a queixa que o seu aluno traz. Porque às vezes eu quero fazer uma prescrição gigante, um monte de exercícios, e eu já vi protocolos sendo distribuídos por aí. Tem pessoas que já saíram do hospital há 1 mês, 2 meses e não conseguem fazer mais do que 3 exercícios em 1 hora. Então, como que eu posso falar que é para eu passar 8 exercícios de 15 repetições? Avalie o condicionamento cardiorrespiratório, seja num teste de caminhada de 6 minutos, seja numa bicicleta, seja numa esteira, ou seja por um questionário. Existe questionário de avaliação cardiorrespiratória. Tem perguntas que podem ser feitas que vão me mostrar como que está aquela pessoa. Por exemplo, se a pessoa me diz que para ela ficar em pé durante o banho por 10 minutos, ela fica muito cansada, isso já me responde que a força em membros inferiores dela, a força de core está muito prejudicada. E a força muscular é a principal queixa que normalmente essas pessoas trazem. Eu preciso avaliar. Então, existe o bom senso. A prescrição humanizada, ela me diz que eu tenho que ter bom senso nisso. Existe uma avaliação específica para quem teve Covid-19, que ele vai me dizer qual o grau de capacidade funcional que essa pessoa está apresentando pós-Covid. Então, ele me traz lá 4 graus. Pode ser um grau em que ela não tenha nenhum sintoma, nenhuma sequela, nenhuma queixa, como pode ser um grau de uma capacidade funcional muito ruim, que a pessoa está acamada. Esse instrumento, que é o Post-Covid Functional Scale, ele não me traz assim, pede para a pessoa sentar e levantar, ficar em pé num pé só. Não, ele traz perguntas do dia a dia. Por quê? Quando a gente fala que eu trabalho com treinamento funcional, ok, mas o que você passa nesse treinamento? Quando eu falo treinamento funcional, é para auxiliar na funcionalidade do dia a dia do meu aluno, certo? Isso aí. Esse instrumento, ele me traz a mesma coisa. Então, ele traz perguntas do tipo assim, depois da Covid-19, você teve que alterar alguma coisa na sua rotina? Você sente dor? Você continua trabalhando o dia inteiro? Por quê? Se a pessoa me responde, tá tudo ok, não mudei nada, eu posso pensar numa prescrição de exercícios mais global, claro, avaliando todas essas aptidões que eu falei inicialmente. A partir do momento que ela já me fala, eu tive que reduzir o tempo de trabalho, eu passava muito tempo em pé, agora eu procuro ficar mais sentado, eu tenho que ter o olhar. Se a pessoa não consegue ficar muito tempo em pé, o que fisicamente pode estar alterado para ter acontecido isso? Se ela está sentindo dor, onde é essa dor? Por que será que teve essa dor? Outra sequela muito comum que nós estamos tendo é de diabetes mellitus e hipertensão, que já são fatores que nós temos muito presente aqui na nossa população e que daqui para frente vai ser uma explosão de casos de diabetes e de hipertensão pós-Covid-19.
E aí, como que eu sei que a pessoa pode estar apresentando diabetes e talvez nem ela saiba? Se ela falar para mim que os sintomas perduraram por mais de 20 dias, ela claramente foi para a fase 3 da doença que acometeu outros órgãos. E se acometeu os rins, muito provavelmente ela pode desenvolver diabetes mellitus, porque a região do rim afetada é exatamente a região que faz o controle glicêmico. Essa pessoa pode ter essa diabetes mellitus desaparecer, como, por exemplo, diabetes gestacional? Não sei. Eu tenho aluna que está comigo desde junho de 2020, por Covid-19, desenvolveu diabetes mellitus e ainda está com diabetes. Então, a gente não sabe. O que a gente sabe é que uma explosão de comorbidades cardiovasculares está vindo aí. E o profissional de educação física tem que estar totalmente preparado em conhecimento, para abraçar essa população. Vou aproveitar essa deixa e vou perguntar se você acredita que a gente sai da faculdade preparado para atuar com exercício adaptado. Um exemplo do pós-Covid agora. Não sai. Eu, de verdade, eu esperava, eu não sei, você não é de São Paulo, né? Não. Aqui em São Paulo mesmo, eu esperava que a grade curricular fosse modificar um pouco. Mas não, continua do mesmo jeito. Eu posso falar da minha formação. A minha formação já em atividade física adaptada foi horrível. Eu aprendi o quê? A usar uma venda e um colega meu me acompanhar pelos corredores da faculdade para entender mais ou menos como era um deficiente visual. Também fiz isso. Que a pessoa com síndrome de Down é muito feliz. Que a pessoa com lesão medular, eu tenho que procurar tirá-la da cadeira para passar uma atividade, e isso não é verdade. Eu tenho várias questões a ser observadas para isso, e eu não ouço falar nada em relação à síndrome pós-Covid. E nós temos uma questão muito, muito importante. Os professores, os docentes universitários, em sua maioria, não são, no caso da educação física, profissionais que atuam com pessoas com algum tipo de deficiência ou, principalmente agora, na síndrome pós-Covid. Então, o que os caras sabem? O que eles leem, que eles escutam, que nem sempre é verdade, porque no dia a dia as coisas são muito diferentes. Você falou, mais cedo, que o que está salvando a vida de várias dessas pessoas é o exercício. Eu queria que você deixasse para a gente mais claro quais são, afinal, os benefícios de fazer os exercícios pós-Covid-19, tendo todas as comorbidades, que você comentou, todos esses sintomas ainda da Covid longa. Quais são, afinal, os benefícios do exercício físico para essa população? Os benefícios é a autonomia de volta. Quando você conversa com uma pessoa que teve a Covid, que foi para uma fase mais grave da doença, ou mesmo a fase intermediária, ela se vê renascendo. Tanto é que lá no hospital, as pessoas na reabilitação que chegavam e que ainda chegam, mas hoje num número menor, na ambulância, para ir para a reabilitação por conta do pós-Covid, elas eram recebidas com festa. Nossa, Cris, mas está chegando na ambulância, está vindo para o hospital para ser internado para reabilitar. Sim, mas ela sobreviveu. Então, o exercício físico é o único que pode auxiliar para que essa pessoa recupere a força dela e ela possa voltar a andar, a fazer as suas atividades da vida diária, a recuperar o seu equilíbrio postural, que também é muito acometido nessas pessoas, até porque se eu tenho força muscular diminuída, o meu equilíbrio acaba sendo diminuído também. O condicionamento cardiorrespiratório, o próprio controle glicêmico, o próprio controle da pressão arterial, quando essas pessoas evoluem para adquirir essas comorbidades. O que o exercício físico ele faz como prevenção, ele também faz como reabilitação. E aí eu sempre falo para os meus alunos, a área de atividade física adaptada, ela não é muito assim querida pelos estudantes que emergem da faculdade, que se formam. A maioria quer trabalhar com fitness e tudo mais, Não há nenhum problema nisso, mas a Covid-19 ela veio nos mostrar que o adaptado ele precisa estar presente, e ele sempre está presente. Porque se a partir do momento que eu hoje não consigo, de repente, realizar um exercício abdominal superior por conta de alguma lesão que eu tenha na minha cervical, o meu professor ele tem que saber adaptar o exercício para que eu busque fortalecer essa musculatura.
E na Covid-19 é a mesma coisa. Ele faz com que a gente tenha que pensar. Aparece um monte de gente nas academias. Tive Covid. Tem profissional que nem sabe como que a Covid acomete o ser humano. E eu acho que isso é o mínimo. Da mesma maneira que se aparecer para você, eu tenho condromalácia patelar. O que é isso? Não sei. Eu preciso saber o que o meu aluno tem para prescrever exercícios. E é isso o que acontece. O exercício físico é o único que traz autonomia de volta para essas pessoas. E essas pessoas precisam da gente. Maravilha, Cris. E aí agora uma provocação. Existem riscos? E quais seriam esses riscos de fazer exercício? Os riscos, Léo, são aqueles que eu identifico na minha anamnese e na minha avaliação. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter a liberação médica, né? Se eu estou atendendo essa pessoa fora de um ambiente controlado, uma clínica, um hospital, alguma coisa assim. Tem até profissionais que falam, mas tudo a gente depende do médico. É a nossa segurança. O médico não é profissional de educação física, ele é médico, mas é ele que clinicamente consegue avaliar o paciente e dizer se ele está apto para fazer exercício sem uma supervisão próxima dele com segurança. E aí, eu fazendo uma avaliação, eu fazendo uma estratificação de risco, é isso que vai me trazer segurança. Se essa pessoa já tem um risco cardiovascular, ela já é uma pessoa hipertensa, ela já tem diabetes mellitus ou ela tem insuficiência cardíaca, eu preciso ter o aval médico e saber qual a faixa de frequência cardíaca que eu posso chegar com essa pessoa e entender sobre essas comorbidades. O uso do oxímetro, sempre. Dificilmente a pessoa que vai para uma academia, ela ainda está desaturando muito, mas pode acontecer. E se acontecer, ter calma. Por quê? Primeiro, se a pessoa foi liberada para fazer exercícios com você numa academia, fique tranquilo, ela vai ficar bem. Às vezes, essa dessaturação pode durar 3 minutos, 5 minutos, né? Então, a gente sempre trabalha com que a pessoa fique pelo menos no 90%. Se cair disso, para, 89, 86, para o exercício. Essa que ela respire um pouco mais profundamente e vai recuperar, né? E mantenha a calma, porque dá tudo certo. Eu tenho uma senhora que eu acompanho ela teve Covid em junho do ano passado, perdeu o esposo para Covid, perdeu a mãe para Covid, só ficou ela e o filho, e ela não voltou para casa ainda, ela é do Maranhão, e ela está aqui em São Paulo. E agora que ela está começando a desaturar, então eu nos primeiros dias ia fazendo exercício com ela, com o oxímetro no dedo dela, durante o exercício aeróbio, o tempo inteiro. Quando eu via que começava a cair, a gente parava, não tem nenhum problema. Por isso que eu falo que é difícil falar, faça tantos exercícios, porque vai depender do que a pessoa consegue fazer. E se ela já está numa posição de que eu acho que eu consigo fazer alguma coisa um pouco mais moderada com ela, busque aplicar exercícios voltados principalmente para os grandes grupos musculares. Então, se essa pessoa está com déficit de força em membros inferiores, talvez um sentar e levantar para ela seja muito cansativo. Então, faça uma elevação pélvica, que você vai estar trabalhando ali os extensores do quadril, vai estar trabalhando o core, né, o abdômen também. É pensar nessas estratégias, trabalhar grandes grupos musculares, utilizando o quê? A minha visão no contexto geral do que eu posso fazer para prescrever um exercício, desde que eu não solicite muito de gasto energético dessa pessoa. Eu acho que os maiores riscos, né, nesse caso, na verdade, é a falta de informação, é a falta de conhecimento, falta de estudo mesmo, você falou. O maior risco é você começar a treinar uma pessoa dessa sem saber esses fatores, e aí sim você está colocando ela em risco ali naquele momento, né? Exatamente. Tem a liberação médica, aplique uma anamnese adequada. O que é uma anamnese adequada? Eu vou querer saber, além dos dados pessoais da pessoa, quem é esse meu aluno, o que ele tem, a medicação que ele usa,
há quanto tempo ele tem aquele diagnóstico, qual é a principal queixa dele e a estratificação de risco. O que é a estratificação de risco cardiovascular? Pergunta simples como, algum médico já te disse alguma vez que você tem pressão alta? Porque às vezes tem pessoas que não sabem o que é hipertensão, né? Se a pessoa sente dificuldade para respirar quando está deitada, se sente dor no peito, ou seja, eu preciso saber conversar antes de aplicar o exercício físico. Se dentro dessa estratificação alguma resposta for sim, e o médico dela, né, ou ela não passou no médico, ou o médico não tem conhecimento, porque às vezes pode ser, às vezes a pessoa vai numa UBS e vai lá no clínico geral, eu quero fazer exercício, o cara faz lá no receituário, liberada para práticas de atividades físicas leves, mas nem avaliou para saber se a pessoa tem alguma coisa, né? Então essa é a nossa arma, e a gente tem que sempre estar armado. O que me incentivou a fazer a minha página no Instagram foi o fato das pessoas terem alta hospitalar, né, que estão em reabilitação física, serem encaminhadas, a gente faz um documento, ó, todos os exercícios que a pessoa faz, e a reabilitação num hospital é a mesma coisa, né? É o mesmo ambiente em relação a aparelhos de uma academia de ginástica. A gente coloca lá a recomendação, fazer exercício tal, ela fazia esse, papapá, para a pessoa ir para uma academia, né? E dar continuidade, porque o exercício físico é bom, mas é cruel se você para. E 90% não consegue dar continuidade, porque ou chega na academia. Já recebi respostas do tipo, o dono falou que não tem professor especialista em neurologia. Ou o profissional tem medo, vê a pessoa na cadeira de rodas, ai meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com essa pessoa. E o problema está onde? Na formação. Só que aí é que tá, você que escolhe o caminho que você quer trilhar. Não vejo nenhum problema em quem quer ir para o fitness, não tem nenhum problema. Mas algumas áreas, algumas sub-áreas da nossa área são cruéis, porque a depender da idade que você tem, a depender do físico que você tem, você vai conseguir se manter a longo prazo ou não, nessa atividade que você escolheu. Quantos professores você vê, por exemplo, com 50 anos de idade, dando aula na academia de ginástica? Pode até ter, mas é difícil. Por quê? Que a idade já vai chegando. Nem sempre o físico da pessoa é aquele que a academia quer. Porque qual é a propaganda das academias, né? Já tem aquele outdoor com uma pessoa jovem com um corpo malhado, musculoso. E as pessoas que entram na academia, elas vão em busca disso. E aí, quando uma pessoa com deficiência ou com síndrome pós-Covid se vê na necessidade de começar a frequentar uma academia para se sentir melhor, às vezes ele se sente pior, porque não consegue se sentir parte daquele ambiente, o profissional não consegue dar atenção, não sabe dar a atenção e não sabe atuar com o que ele teve. E a gente vê, por outro lado, profissionais que, nas Paralimpíadas mesmo, quantos atletas a gente tem ali maravilhoso. E eles estão ali naquele nível porque tem um profissional de educação física por trás deles. Sensacional, Cris, sensacional. Aproveitando isso, né, essa explanação, você tem uma dica para quem está ouvindo a gente, passou pelo processo da doença, talvez no nível 2, 3, e está querendo retomar ou então iniciar uma rotina de treinos agora? Que dica você daria para essa pessoa? Bom, se você for profissional que teve a Covid-19, entenda a doença e avalie a si mesmo, né? O que você percebe, quais são os déficits que você percebe em você. Busque retomar aos poucos. Vai se autoavaliando, vá devagar, percebendo o que o seu corpo está falando. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para nos entendermos, não é verdade? Agora, se você quiser procurar um profissional, que também eu acho super válido, que esse profissional saiba exatamente o que você teve para te atender da melhor maneira. Procure um profissional qualificado, sempre.
Excelente. E é com essa dica, com essa frase, procure um profissional qualificado sempre, que a gente vai encerrando o episódio de hoje. Cris, obrigado, foi incrível. Obrigada, adorei. Eu também. E também muito obrigado a você que ouviu até aqui, obrigado pelo seu download. Nos vemos na próxima, até breve e tchau! Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.